por que o Oppenheimer foi escolhido para para chefiar, né? Porque ele era o chefe do Projeto Manhattan, né? E no livro explica isso muito melhor ali, ele dedica uma boa parte... Vamos começar de um jeito, desculpa ao- aqui. O que é o Projeto Manhattan? Mais fácil, para quem tá chegando agora. Para começar isso, cara, vamos voltar um pouquinho na história, né? Tá. O início do século XX ali foi um momento muito interessante para a parte da física. Muita coisa estava sendo descoberta, então o pessoal chegou a descobrir o elétron. No finalzinho ali do século XIX já tinham descoberto a radioatividade com a Marie Curie, com um monte de gente, tanto que muita gente morreu que não sabia, né, o que é radioatividade. É quando determinados elementos, naturalmente, eles perdem partes dele. E isso pode afetar, então, radiação alfa, radiação beta e tudo mais. Tanto que essa galera toda que trabalhava com radioatividade acabou morrendo sem meio nem saber por quê. Então, no final do século XIX se descobre isso, depois ali no início do século XX tem todo o lance da relatividade, que foi muito importante, tudo. Tanto que até o Oppenheimer, ele era físico teórico e ele lidava com as coisas do Einstein, com as equações do Einstein. Tanto que aparece ali. o Einstein no filme e tal. Aparece, aliás, são cenas importantíssimas que tem ali. E o Oppenheimer, ele trabalhava com isso, com a teoria, né? Então ele ficava imaginando as coisas, como que seria e tal. Ele foi um cara muito importante nos buracos negros, pouca gente sabe, entendeu? A gente fala que ele é até o pai do buraco negro, Caramba. porque ele resolvendo as equações, ele descobriu como que as estrelas iam morrendo e tudo mais. Então tem tudo isso. E a física estava nesse momento ali no início do século XX. Foi o melhor momento da física? Cara, pode ser considerado um dos melhores, viu? Tipo, foi um incentivo mundial sobre... Antes até de vir um incentivo econômico, né? Tinha muito. Primeiro que foi um momento em que tinham muitos físicos importantes que a gente conhece hoje, que meio que veio na mesma geração. Entendi. Então foi uma geração muito importante. E o átomo, né? O pessoal começou a entender o que era o átomo, do que ele era formado, de próton, nêutrons e tal, elétron. Então começou tudo isso. Até que na Alemanha, os físicos alemães sempre foram muito bons. A Alemanha sempre teve muitos físicos muito bons. E Einstein, esses caras, descobriram como quebrar o núcleo atômico, que é a tal da fissão nuclear. Então, fissão nuclear é quando você quebra o núcleo atômico. E quando eles descobriram isso, eles viram que nessa quebra do núcleo atômico, você conseguiria gerar muita energia. E se você fizesse um negócio mais importante ainda, que a gente chama, que é o principal de tudo, que é a chamada reação em cadeia. Reação em cadeia é o seguinte, você bombardeia um núcleo com um nêutron, esse nêutron quebra o núcleo, esses núcleos que foram gerados, você quebra ele com outros nêutrons, e esses nêutrons vão quebrando vários núcleos, isso cria uma reação em cadeia. Quando se descobriu isso na Alemanha, e isso o filme retrata muito legal, que descobrem isso na Alemanha, quando a notícia chega nos Estados Unidos, todo mundo sai correndo para tentar fazer a fissão. Porque era um negócio assim muito novo, e aí eles conseguem, porque assim, teoricamente, sabia que era possível, só que na prática ninguém tinha feito. Quando os alemães conseguem fazer isso, e o mundo fica sabendo, sai todo mundo nos laboratórios, aí eles conseguem fazer. Quando eles fazem isso... Desculpa, os americanos são os primeiros a fazer? Não, os alemães são os primeiros. Alemães são os primeiros, porque assim, todo mundo sabia que poderia ser possível. Teoricamente poderia. Teoricamente sim, só que E por que eles não faziam antes? Com medo do que poderia acontecer? Eles já tinham isso? Não, na verdade eles não entenderam muito bem como que fazia. Quando o alemão faz, aí eles falam, cara, então tem um jeito de fazer, então vamos fazer. Ninguém morreu, não explodiu nada e tal. Entendi. Aí os laboratórios nos Estados Unidos conseguiram fazer. Porém, e aí começa a história do Projeto Manhattan. Cara, deu uma resumida aqui gigante, não, maravilhoso, tá? Mas só para o pessoal pegar aí. Quando acontece isso, de quebrar o átomo e gerar energia, um dos caras que fica muito preocupado com isso é o Einstein, cara. Sim. Porque ele chega e fala assim, cara, isso aqui, se você fizer de uma determinada maneira, você pode criar uma bomba de destruição gigantesca. Entendeu? De destruição gigantesca. E a Alemanha já estava fazendo isso, a Alemanha já estava pesquisando isso. Tem esse momento da história, pessoal, ele é muito complicado, a gente está falando ali entre 1939, 40, até 1942, mais ou menos. Pós-Primeira Guerra. Que era pós-Primeira Guerra, início da Segunda Guerra, a Alemanha, ela tem acesso à região da Tchecoslováquia, conhecida como Sudetos. Sim. E por que ela quis aquilo ali?
porque ali era a maior concentração de urânio que tinha. E aí os caras tinham acesso ao urânio. Se eles tinham acesso ao urânio, a pesquisa sobre a fissão e sobre a produção disso poderia aumentar muito. Então a Alemanha teve acesso a isso. E a Tchecoslováquia ela acaba sendo até uma região estratégica, né? Foi super estratégico. Para fazer uma bomba atômica. Foi super estratégico para isso. E aí, o pessoal sabendo disso, eles falam, cara, isso aí vai ser muito perigoso. E tem um momento marcante nessa história toda, que é quando o Einstein escreve uma carta para o presidente dos Estados Unidos, falando, ó, a Alemanha tem acesso a isso, pode acontecer, ela pode enfiar essa... Ele nem sabia que podia levar por avião, ela pode enfiar essa bomba num navio, colocar esse navio, ele bater num porto, explode o porto inteiro, explode boa parte da cidade. Então você toma cuidado com isso e tal. E ele escreve essa carta para o presidente dos Estados Unidos, que era o Roosevelt na época. E o Roosevelt lê aquilo lá e fala... Vou fazer duas. Não, só lembrando que isso aí é um pouquinho antes dos Estados Unidos entrar na guerra. Sim. Os Estados Unidos não tinha entrado na guerra. Ele ainda estava na Europa final de 41, isso. E aí o cara fica com aquela carta ali e fala, caramba, é mesmo, então acho que a gente tem que fazer alguma coisa, né? Aí ele cria ali um departamento para cuidar de urânio e não sei o quê. Quando os Estados Unidos entram na guerra, ele fala, então agora é o seguinte, cara, grana infinita. Na verdade é isso, grana infinita. Aí ele cria o chamado Distrito Manhattan de estudos, então ele começa a reunir uma galera para estudar isso. Aí tem pontos muito importantes, a Universidade de Chicago é um lugar muito importante, onde começam a ter estudos, a Universidade da Califórnia começa a ter esses estudos, vários pontos nos Estados Unidos começam a ter estudos nucleares sobre bomba atômica. Grana e tudo sem mais. fim, então grana você está incentivando. Eles começaram a incentivar pra caramba e tudo mais. Então assim que nasce, chamava Distrito Manhattan primeiro. Sim. E depois, com o tempo ali, que vai passar a ser o Projeto Manhattan. Que é para a construção dessa forma de talvez coibir, mas na verdade acaba fomentando. Ou seja, chegou à conclusão, no meu achismo aqui, obviamente, que a guerra, né, a ameaça, ela fomenta também a física, né? Porque o cara fala assim, porra, tô tomando um pau aqui. Então, talvez esse momento de guerra tenha sido o grande momento da física que a gente estava falando.